Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E nessa temporada celebramos 10 anos de Bate-Papo Literário na UniTV, uma década dedicada à literatura, à cultura e às palavras que transformam. E hoje vamos fazer uma verdadeira viagem pela história. O livro A Saga dos Bittencourt, Mediterrâneo Atlântico, 1402-1460, nos transporta para a Europa medieval e para as grandes aventuras marítimas do início do século XV, acompanhando a trajetória da família Bittencourt e suas conexões com a expansão europeia pelo Atlântico. E para falar sobre esse trabalho de pesquisa histórica e narrativa literária, eu tenho o prazer de receber hoje aqui no Bate-Papo o escritor João Bittencourt Zaleski. João, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme te receber aqui no Bate-Papo. Você já é de casa, já lançou outros livros aqui e é muito bom tê-lo novamente conosco. Renata, boa noite. É uma satisfação muito grande estar retornando aqui ao seu programa, esse programa que tantos anos tem levado a cultura para o sul catarinense. E é uma honra, mais do que uma satisfação, é uma honra estar aqui para falar um pouco sobre esse livro, que que lança luzes ou torna mais conhecido um fato importante na história universal, pouco difundido, porque o barão normando João de Bittencourt IV, que existem muitos descendentes deles aqui em Maruí, no sul catarinense, ele iniciou a expansão europeia para o Novo Mundo ao colonizar as Ilhas Canárias. Né? Não que ele fosse o descobridor das Ilhas Canárias, as Ilhas Canárias já eram conhecidas, mas ele foi quem conquistou as Ilhas Canárias e conquistou de uma forma extraordinária, que foi por meio da amizade. Quando ele chegou na ilha de Lanzarote, que foi a primeira ilha que ele pousou lá em 1402, ele fez amizade com o rei local, que era o Guardafia, e o Guardafia é um guanche, o povo nativo, né, das Ilhas Canárias. Os nativos das Ilhas Canárias eram caucasianos, muitos deles loiros, de olhos claros, com genética ligada aos berberes, do norte da África, e eles viviam na Idade da Pedra. Mas o Jean de Bittencourt tinha armas mais modernas, ele tinha as bestas, ele conhecia o ferro, e ele ofereceu ao Guardafia proteção contra o ataque dos piratas que iam levar os escravos. Então, quando o Guardafia viu essa proposta, ele permitiu que os normandos se instalassem na ilha de Lanzarote, e o Jean de Bittencourt quebrou a lança, dizendo: essa não será necessária para conquistar esse povo, o que nós precisamos é de amizade e de amor. E aí foi interessante, porque depois, quando ele retornou para a Europa, ele deixou o sobrinho dele, Maciot de Bittencourt, que alguns genealogistas colocam como sobrinho dele, mas outros não sabem definir ao certo, né? E o Maciot de Bittencourt casou com a filha do Guardafia, né? Maria Teguise. E Maria Teguise, então, veio a ser mãe de muitos dos Bittencourt que hoje estão aqui em Santa Catarina. Porque através do processo histórico complicado, que envolve diplomacia e conquista pelas ilhas, da expansão do conflito ou a competição entre Portugal e Espanha, lá, pelo Atlântico, pelas ilhas do Atlântico, os Bittencourt se viram envolvidos nessa disputa. E isso fez com que os Bittencourt entrassem na sociedade portuguesa. E quem mudou das ilhas dos Canárias para a Ilha da Madeira foi o Maciot de Bittencourt, seu irmão Henri, que casou com a filha do Maciot com a Maria Teguise, a segunda filha, a Inês, né? Então foi um casamento tio-sobrinha, e essa família entrou na sociedade portuguesa, indo viver na Ilha da Madeira. Depois, ao longo das gerações, eles passaram da Ilha da Madeira para os Açores. Dos Açores vieram aqui para o sul catarinense, né? Sim. E hoje temos muitos Bittencourt aqui que são realmente ligados geneticamente a essa família do barão Jean de Bittencourt IV.
Nossa, mas que história, hein? Impressionante, né? Deixa eu te falar, que legal que tá aqui. Eu queria mostrar a capa do livro, né? E você me contou aqui que tem uma particularidade aqui nesse globo, onde está este navio aqui. Conta pra gente sobre essa particularidade, que tem aqui algumas estrelinhas, né? Essa capa é para remontar o que se acreditava lá no início do século XV, né? Do terraplanismo, e que havia um grande abismo, que os navios caíam lá e ninguém sabia onde exatamente ficava. Né? E na história está contada que havia um marinheiro que acompanhou na expedição, mal intencionado, e ele espalhava esses falsos rumores que eles iam cair no abismo e tal, de modo a conseguir fazer com que eles se revoltassem contra o barão Jean de Bittencourt IV, né? E seu companheiro Gadifer, que foi junto na conquista. Então essa capa remonta à questão do terraplanismo e as estrelas da constelação de Escorpião, que está ali no canto. Porque as Ilhas Canárias, as 7 principais ilhas, elas têm o formato de um escorpião, exatamente como a constelação de Escorpião. Tá? Hoje as Ilhas Canárias estão na posse espanhola, tá? Dividida em 2 províncias administrativas. As 4 ilhas mais ao sul e mais ao oeste formam uma província, e as 3 outras, e mais uma pequena, que foi a primeira que o Jean de Bittencourt avistou, que é Graciosa, era pequena, na época era desabitada, hoje com dessalinizadora tal, é habitada também, forma um conjunto de outras 4 ilhas, né, com essa pequena aí, que é uma outra província da Espanha. Professor, escritor, João Zaleski, é interessante que aqui a gente estava conversando antes, que os Bittencourt aqui é com E, B-E, eu conheço alguns Bittencourt com I. Todos os Bittencourts, eles descendem da mesma árvore genealógica? A maior parte deles, sim. Os que estão aqui no sul do estado, sim, porque, como eu disse, houve um estreitamento da família, né? A família Bittencourt já era grande na França, na Normandia, né? Já lá, desde os anos 1000, 1200, já era uma família bem ampla. Inclusive, uma das famílias muito ricas, que a dona da L'Oréal, a maior fortuna do mundo, era uma Bittencourt. Sim. Aparentada também. Mas o que aconteceu foi que quando eles entraram na sociedade portuguesa e se mudaram para a Ilha da Madeira, tem um grande historiador que escreveu no século XVI, que chama-se Gaspar Frutuoso. Ele escreveu 6 livros sobre as ilhas dos Açores, as Ilhas Canárias, as Ilhas da Madeira. São os relatos históricos mais antigos que se tem. E ele tratou dos Bittencourt, ele escrevia com E e um T só e C-U-R no final. Mas é a mesma família, porque nós temos toda a linhagem, toda a árvore genealógica dele, pelo que ele traça nos livros, remontando lá o Maciot. E ele cita o Maciot, né, que é... O senhor tem ideia de quantos Bittencourts que tem aqui em Santa Catarina? Não tenho. É muita coisa, não tenho. Né? Meu avô era de Bittencourt, né, de Maruí. Aqui pertinho? Do lado ali, né? O sogro dele foi alcaide de Maruí durante 15 anos, né? Antônio de Bittencourt Capanema. Houve também outros que participaram da Revolução Federalista, como Jerônimo Bittencourt, um descendente dele, Pedro Bittencourt. O grande político Epitácio Bittencourt, Pedro Bittencourt, são também da família. É um sobrenome muito conhecido, né, aqui no Brasil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e na volta eu quero muito saber sobre essa pesquisa histórica que você esteve viajando por alguns países na Europa, voltando um pouco na Europa lá medieval, para poder descobrir essa saga aí, né? Sim. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje conversando com o escritor João Bittencourt Zaleski, autor do livro A Saga dos Bittencourt, Mediterrâneo Atlântico 1402-1460. Mas antes de retomarmos a nossa conversa, nós vamos assistir ao vídeo da Gráfica Editora Copiarte, nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário, e que há quase 40 anos transforma palavras em livros e sonhos em realidade. A Copiarte nasceu em 1987 e desde então cresce junto com a evolução do mercado gráfico. Com quase 40 anos de história, se tornou referência no mercado editorial,
unindo tecnologia, qualidade e atendimento personalizado. Mais do que imprimir livros, ajudamos a transformar ideias em páginas que inspiram e emocionam. Hoje, somos parceiros de editoras, instituições e autores individuais, oferecendo uma experiência completa em cada etapa da produção gráfica. Copiarte. Palavras que ganham vida, impressões que duram gerações. Voltando então, João, você fez aí uma peregrinação para você descobrir sobre essa história aí dos seus antepassados, os antepassados do Bittencourt, e trouxe aqui algumas fotos, né, para que eu vou pedir para o Fabrício colocando as fotos. Eu peço que o senhor comente então de onde eram as fotos, né, por que estavam lá. Certo. Ó, aí é essa igreja. Essa igreja é a igreja de Ribeira Brava, que foi onde o Maciel de Bittencourt se refugiou na Ilha da Madeira, quando ele deixou a ilha de Lanzarote, onde ele governava, já com o resto do arquipélago nas mãos dos espanhóis. E isso em 1400, em torno de 1400? Isso já em 1447. E a igreja está lá ainda? A igreja está lá ainda. Firme e forte. Firme e forte. Coloca mais uma para a gente, Fabrício. Essa é a igrejinha de Greenville-la-Teinturière. Foi muito interessante, porque essa é a cidadezinha do Jean de Bittencourt. O feudo dele, o feudo de Jean de Bittencourt. E nesse feudo ele tinha uma tinturaria, né, por isso chama Teinturière, de tinturaria. Ele tinha um leprosário e por isso ele viu na conquista das Canárias um motivo econômico, que lá tinha muitos líquens, que davam uma tinta azul lá. E eram chamadas de Ilhas Felizes, e havia uma superstição que talvez nas Canárias tivesse a cura para a lepra. Olha. Então ele tinha um motivo médico, medicinal, para ir, porque ele estava procurando a cura da lepra. Motivo econômico, conseguir tintas para as fábricas dele lá, artesanais que eram naquela época. E um motivo militar, porque as ilhas ali ofereciam um ponto estratégico para atacar a costa da África, onde estavam os mouros, que eles queriam levar para a verdadeira fé. Muito interessante. E essa igreja pode falar, mas pode falar. Esse é dentro da igreja, né? Esse é o busto do Jean de Bittencourt IV. Que está dentro dessa igreja. Dentro dessa igreja, o corpo dele está lá também. Está nessa igreja também. E foi interessante que nós chegamos aí, estava começando a chover, e não conseguimos entrar, tal, e fomos para um restaurante ali do lado, Le Champêtre, o francês do interior, ele gosta de jantar almoçar nos restaurantes por umas 3 horas, bem devagarinho, tal, tomando coisa boa, slow food. Depois, quando nós saímos de lá, meio frustrados, porque não tinha achado a porta da igreja, já estava saindo, de repente tocou o sino, tá? Eu falei, bom, mas tem alguém aí? A gente tinha batido em todas as portas, e de repente abrimos uma porta lateral e entramos e pudemos ver as maravilhas que tem lá dentro, que é onde está o corpo do Jean de Bittencourt, tem o busto dele lá também, né? E tem uma placa em homenagem em cima de onde está ele enterrado. Acho que eu tenho uma foto aí, né? Mas depois, então, quando aparece, eu comento. Essa aqui, acho que tem essa foto aqui. Isso, exatamente. Né? Aqui está bom de ver, porque diz assim, a memória de Jean de Bittencourt, navegador célebre, né? E rei das Ilhas Canárias. Enterrado no coração dessa igreja em 1425. Muito bem. Coloca mais, tinha uma da placa, coloca pra gente, por favor, Fabrício, que eu acho que aqui é da cruz. Isso aí em Lanzarote, na ilha de Lanzarote, essa cruz marca um lugar onde ele construiu a primeira basílica da ilha. Hoje não tem mais nada lá, só tem essa cruz marcando o lugar. Ela fica num lugar meio ermo, né, perto da praia onde ele desembarcou a primeira vez. E essa é a placa que o senhor estava falando? Isso aí lá em Greenville-la-Teinturière, né? E ali embaixo tem assim, que é uma cidade gêmea de Bettencourt, que foi a capital da ilha de Forteventura, que é outra ilha que ele conquistou ali do lado de Lanzarote, e Teguise em homenagem a Maria Teguise, que casou com o Maciel de Bittencourt, e era a capital de Lanzarote. Hoje, Teguise, que é muito próximo de Arrecife, hoje a capital é Arrecife, seria como fosse São José e Florianópolis. Certo, né? pertinho. É pertinho e são pequenas, mas são muito bonitinhas, muito agradáveis. Então, Greenville-la-Teinturière é a cidade, como diz aqui o italiano, é gêmea, né? Gêmea com Bettencourt e Teguise. Professor, quanto tempo de pesquisa e essa viagem
O senhor começou na Europa, Aham. na Normandia, não? Na Normandia. Na Normandia, né? E aí foi para as Canárias. E das Canárias para Madeira. Quanto tempo levou essa... Levamos uns 28 dias aí de viagem. E como é que começou o fio da meada? Da onde... Pois é, porque é difícil, né? Esse difícil, começo aí... Não, eu já comecei, isso é interessante porque quando a gente começa relativamente cedo com pesquisa genealógica, a gente, tendo gosto, tudo nessa vida é gostar, né? Eu fui me entusiasmando porque eu comecei lá nos anos 90, conversando com meu pai, e como a gente tem 5 etnias principais da família, tem muito mais, depois eu descobri, mas inicialmente 5 etnias da família, e eu comecei a juntar ali o bisavô e tal, e depois... comecei a cavar um pouquinho mais fundo quando pegava a história do meu avô, César de Bittencourt Barreto, né, aqui de Maruí. Aí descobri que a partícula D, na França, tinha que ter permissão do rei para usar. Ah, é? E D Bittencourt, porque tem gente que não é D, né? É só não, Bittencourt. Mas é que alguns largaram, né, porque achavam bobagem, alguns largaram. E aí eu comecei a cavar um pouco mais, comecei a conhecer outros parentes, cada um foi dando uma informação, aí nos sites de MyHeritage, Family Search, começa a puxar uma árvore de um, uma árvore de outro, vem um pouquinho da biografia e começa a correr atrás dos livros de história. Eu achei o livro do Le Canari, né, que é a crônica da conquista das Ilhas Canárias pelo padre que era capelão do Jean de Bittencourt IV, Jean de Le Verrier. É escrito em francês medieval, mas teve um estudo de um espanhol que tive acesso lá na Biblioteca de Tenerife, mandaram para mim, e no espanhol me viram bem, né? Então consegui acompanhar toda a crônica. E da Ilha da Madeira eu consegui o livro do Claude, que é toda a genealogia, né, das famílias Barreto, Bittencourt, e por aí vai indo. A gente vai cavando e vai... mas tem que ter calma, tem que gostar. E tem que gostar. É uma cachaçinha. É um prazer. Tem que ter prazer acima de tudo, né? Nós vamos fazer mais um pequenininho no intervalo. Na volta a gente vai continuar com essa saga, que esse é o primeiro livro da saga, né? E a gente vai falar também do lançamento. Okay. Não saiam daí, que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com Bate-Papo Literário e hoje com uma conversa sobre história, literatura e as grandes aventuras humanas que atravessam séculos com o querido escritor João Bittencourt Zaleski, autor do livro A Saga dos Bittencourt, Mediterrâneo Atlântico 1402-1460. E no início desse bloco nós temos o nosso tradicional Book in View com as sugestões de leitura da nossa parceira Vitelli Publishing. Vejam só. Olá, leitor! Tudo bem? O Book in View de hoje apresenta o livro A Estrada da Vida, da escritora Maria Helena Bittencourt Remor. A obra registra as brincadeiras e façanhas da época de infância da autora, suas conquistas da adolescência e juventude e a vida adulta até os dias atuais. Os relatos revelam como o prazer de simples aventuras muitas vezes podem se transformar em momentos únicos da vida. A capa foi desenhada por seu neto Kalani, uma parceria de 2 gerações que traz muito orgulho para Maria Helena. A Estrada da Vida, um livro que levará para um passado onde apreciar o belo e o simples era o que havia de maravilhoso. Até o próximo Book in View. Voltando, João, você viu que ali é o livro de uma Bittencourt, né? A Maria Helena Bittencourt Remor, que escreveu A Estrada da Vida, que fala um pouquinho da infância, da adolescência. Conheces? Conheço. Eu tenho uma amizade muito grande com a filha dela, né? A arquiteta Beatriz Remor Leite, casada com um senhor chamado Leite. E ela fez o projeto da reforma e ajudou na reforma da casa da minha mãe, né? Então nós temos contato, ela é uma arquiteta muito competente, ela muito bacana. E eu conheço o livro.
Mas de perto vocês não têm ligação, não são Bittencourt próximos. Eu acho que é capaz de sim. Ela deve ser uma prima, não tenho na minha árvore, é uma prima um pouco mais distante, né? Tá certo. E engraçado que nessa questão de genealogia, às vezes a gente tem umas surpresas inesperadas. Eu encontrei uma fonte em Coimbra, de um livro de genealogia, na qual os Bittencourt da Madeira estão relacionados, inclusive, com o descendente o herdeiro do trono de Portugal, como eles chamam, né? O Duque Dom Duarte Pio João. Uhum. Ele é o herdeiro da Sereníssima Casa de Orleans e Bragança. Olha só! Ele é casado com a Herédia de Beatriz, a duquesa Herédia Isabel Herédia, desculpe. Sim, a memória, é muito nome, muito não? nome. Meu Deus! Isabel Herédia, né? E a Isabel Herédia está relacionada geneticamente na árvore de genealogia dessa referência que eu obtive em Coimbra, com os Bittencourt da Madeira. Que bacana. É interessante, né? Muito Eles estão em São Paulo, parece que esse interessante. casal da nobreza vive em São Paulo. Ele é o chefe da Sereníssima Casa de Orleans e Bragança de Portugal. Que como legal. eles se referem entre si. Ô, João, ele cobre a história, então, de 1402 a 1460, que é a Europa medieval ainda, né? Quando é que os Bittencourt vieram para o Brasil? Eles vieram para o Brasil. Eu tenho a fonte do Amaro da Silveira Bittencourt, que vem em 1770. Ele era capitão de bandeira na Ilha Terceira. Né? Esse é o que eu tenho. Do lado dos Bittencourt, que também são relacionados conosco, que são os mais ligados à política, acho que é José de Bittencourt, que era o pai do Jerônimo de Bittencourt. Esse deve ter vindo, eu não sei exatamente quando, eu preciso conversar um pouco com esses primos. Né? Eles também vieram dos Açores para cá. E nesse período todo, de 1402 até a minha geração, são mais ou menos 20 gerações. Nossa. Né? Então, eu estou preparando o livro 2, né? O volume 2. É isso que eu ia perguntar. Sim, essa sim. saga começa em 1402 e tem muita história que vem chegar. Tem essa história que vai até 1460, isso. Né? E tem muito mais história tem pela muito frente, mais história pela né? frente. Então, eu pego depois uma neta da Inês de Bittencourt, que era filha da Maria Teguise com Maciel de Bittencourt. Ela era... e casou com o tio, com o Henri de Bittencourt, e eu pego uma neta do Henri de Bittencourt, Isabel de Sá de Bittencourt, ficciono que ela fazia cartas de marear, são cartas de navegação, desenhando as costas, os recifes e tal, e que ela se vê envolvida na expedição de Cristóvão Colombo. Ai, que legal. E Cristóvão Colombo era filho de uma Perestello, que era uma italiana também, que o capitão Perestello é o capitão do latário de Porto Santo, uma das Ilhas da Madeira, e ela se casou com Cristóvão Colombo e lhe deu o filho, Diego, né? Diogo em espanhol, Diego Sim. em português, ou o contrário, não sei se eu me confundi. E ela parece que morreu no parto, a história não dá bem ao certo, porque 2 meses depois do nascimento do filho deles, o Colombo viajou para fazer uma excursão no Ártico, procurando terras novas. Então, eles acham que ele partiu com dor no coração porque ele deve ter perdido a esposa no parto. Gente, é muita história. Nosso programa é curto para tanta história. Sim. A gente está terminando, mas eu quero que o senhor fale do lançamento que vai acontecer. Perfeito, fala pra gente, perfeito. Está programado o lançamento desse livro, né, o Mediterrâneo Atlântico, agora dia 16 de julho, lá no Museu da UDESC, ali perto da Ercílio Luz, em Florianópolis, né? Creio que vai ser às 7 horas, vai ter autógrafo, né? Vou autografar os livros, nós vamos ter um pequeno coquetel e estou convidando não só os membros da família Bittencourt, né? Como também qualquer outra pessoa interessada em conhecer um pouco mais das nossas histórias, muito antes do Brasil ser descoberto, né? Mas que muitos descendentes deles estão aqui. E é uma história fascinante. Eu convido a todos e estarei lá esperando todos com muita alegria. Então fica aí o convite, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. E muito volto obrigado. sempre. Já estou aguardando o próximo já. Esse aqui eu já conheço e já li.
Obrigada. Eu conversei hoje com o escritor João Bittencourt Zaleski, autor do livro A Saga dos Bittencourt Mediterrâneo Atlântico, 1402-1460. Mas é claro que antes de encerrar, eu quero agradecer com muito carinho aos parceiros do Bate-Papo Literário que ajudam a tornar esse programa possível. Eu quero agradecer à gráfica editora Copiarte, palavras que ganham vida e impressões que duram gerações. Estúdio Morgana Anacleto, referência em beleza e autoestima. Academia Toia, que há 46 anos cuida do movimento e da saúde. Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve a sua história. E a agência Guia-se Mais Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, com mais de 30 anos aí de experiência em marketing. São vocês que mantêm viva essa conversa que já atravessa aí 10 anos. E agora eu quero convidar vocês a conhecerem um pouco mais sobre o trabalho da agência Guia-se Mais Vila Madalena. Se a sua presença digital ainda não gera resultado, confie em uma agência com 28 anos de mercado e mais de 90 unidades pelo Brasil. A Guia-se Vila Madalena, liderada por Adriana Mendes, ajuda empresas e empreendedores com estratégias completas de branding, sites, redes sociais, tráfego pago e vendas de produtos digitais. Quer crescer com estratégia e resultado real? Aponte a câmera do seu celular para o QR Code na tela e fale com a gente no WhatsApp. E o Bate-Papo Literário fica por aqui. Vocês podem rever este e outros programas no nosso canal no YouTube, Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Muito obrigada pela companhia e lembre-se, enquanto houver histórias para contar, haverá sempre um novo Bate-Papo Literário esperando por você.